Hoje eu vou contar um pouco da minha trajetória nos estudos para você. Tem muitos inscritos novos aqui no canal, então é um momento da gente se conectar mais e você também me conhecer melhor. Então eu vou passar por desde do período que eu fui para a escola, ensino fundamental, até como que eu cheguei no mestrado no exterior. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela. Eu sou gestora ambiental formada pela Universidade de São Paulo e mestra em ciência ambiental pela Universidade de Linköping, daqui da Suécia, país em que eu resido atualmente e trabalho como especialista em sustentabilidade. Desde muito pequena, assim, sempre quando alguém ia perguntar, o que você quer ser quando você crescer, né? Aliás, nunca faço essa pergunta para uma criança. Uma criança não sabe o que ela quer ser quando crescer. Ela é só uma criança, ela não viveu as coisas necessárias para saber do que ela gosta direito, então... Bom, mas quando me perguntavam isso, eu falava que eu queria ser veterinária. Eu fiquei muitos anos falando que eu queria ser veterinária, porque eu sempre gostei muito de animais, de cachorro especialmente, então eu falei, ai não, quero ser veterinária. Porque na cabeça de criança, né, eu só iria lá cuidar dos bichinhos, né, me divertir com eles. Mas aí eu fui crescendo e fui percebendo assim, que o trabalho de um veterinário era muito mais do que isso, né, na verdade. Tinha que tratar dos animais que estavam doentes. E eu não fiquei pensando, falei, ai não vou ter coragem de abrir um animalzinho, operar, ou ter um animal morrendo assim, né, nas minhas mãos, ou não poder salvar um animal. Então eu desisti dessa ideia. Aí perguntavam de novo, eu falei, não quero ser mais veterinária, não é isso. Eu não sei ainda, mas veterinária eu sei que eu não quero ser. E eu sabia que eu queria alguma coisa relacionada com a natureza, né, eu sempre gostei muito, assim, da natureza, dos animais, das plantas. E aí eu pensei também em fazer biologia, mas eu queria alguma coisa mais ampla. E foi aí que os meus pais falaram pra mim, tem essa profissão aqui, você já ouviu falar, Marcela, é gestão ambiental. Que na época também, antes mesmo de eu entrar na faculdade, né, era tido como uma das profissões do futuro, né. E ainda é uma das profissões do futuro, né? Essas profissões relacionadas ao meio ambiente, sustentabilidade. Então eu falei, nossa, é isso mesmo que eu vou fazer. Mas antes disso, voltando lá, da primeira à sexta série, eu pude, né, ter o benefício, o privilégio de estudar em escolas privadas, porque nós sabemos que muitas pessoas não têm condições de pagar escolas privadas e que as escolas públicas deveriam ser tão boas quanto as escolas privadas são, né? Que é uma injustiça isso não ser uma realidade no Brasil. Mas eu pude ter essa educação, né? A maioria do meu ensino fundamental foi na escola privada. E a partir da sexta série, a minha família se mudou de cidade e eu fui para uma escola pública. Nossa, quando eu cheguei na escola pública, era uma escola bem pertinho assim da minha casa. 5 minutinhos andando já tava lá, isso era muito bom, mas foi aquele choque, assim, foi muito diferente, porque era um mundo completamente oposto, assim. Nessa escola tinha briga quase todo dia na hora da saída, os alunos ficavam brigando. Também no intervalo, na hora do intervalo também tinha briga. E era assim, as pessoas tinham um comportamento muito diferente do que eu estava acostumada também na escola privada, né? E pude também perceber que o quanto aquela escola também estava um pouco atrasada, né? Porque eles viam coisas que eu já tinha visto na escola privada. Então você vê a diferença, né, do ensino. Nada justo, né? Que o ensino público oferece e que deveria ser um dos melhores ensinos, né? Mas infelizmente não é. E então foi aquele choque, né? Mas aí eu fui me acostumando, né? Fiz amigos e amigas que estão aí pra minha vida toda. Aliás, a arte desse canal é feita por uma dessas amigas que eu fiz nessa escola. Um beijo, Mari. E aí eu saí dessa escola, porque essa escola só tinha ensino fundamental, não tinha ensino médio. E aí eu fui para uma escola um pouco mais longe da minha casa, uma outra escola pública também, que era menos assim, barra pesada, assim. Não tinha briga, assim, nunca vi, acho, briga naquela escola, não lembro. Que eu fiz o ensino médio. Mas uma coisa que não tinha, era muito problemático, era professor.
Eu tinha muita falta de professor, principalmente professor de química. Eu falo que eu não aprendi química, não estudei química do meu primeiro ano do ensino médio até o terceiro ano, porque não tinha professor, o professor faltava, e aí vinha um substituto que dava quase sempre as mesmas coisas, a gente não avançava muito, né? E o que era bem estranho também era que quando não tinha aula, eu queria ficar lá porque eu queria estudar, né? Eu queria ficar na sala. E a mulher lá, as pessoas que cuidam, né, dos corredores, do bedel, ela falava, não, você tem que ir lá pro pátio. Eu falei, mas eu quero ficar aqui. Eu não posso estudar, eu tô na escola, eu quero estudar. Aí a mulher, não, tem que ir lá pra baixo. Lá embaixo era uma gritaria, né, o povo conversando, não dava pra estudar. Mas eu tive ajuda também de muitos professores lá, eles viam, né, a minha vontade de estudar. E até uma professora de biologia, que eu gostava bastante, né, de biologia, até hoje eu gosto. Ela me deu um livrão, assim, de biologia, que tinha, assim, era a Bíblia da Biologia. Eu, nossa, ela me dava coisas da Amazônia, né, tal. Eu sabia que eu queria seguir essa área ambiental. Então, ela me ajudou muito nessa época. E, assim, desde muito cedo também, os meus pais falavam pra mim que eu tinha que entrar numa universidade pública, né. A minha mãe e o meu pai já começavam, olha, você vai... né, as universidades públicas são melhores, então, e tem que estudar bastante, porque tem bastante competição. Então eles já iam colocando na minha cabeça isso. Eu já sabia daquela que eu ia entrar numa universidade pública e que eu tinha que estudar bastante, né? Por isso que eu queria ficar lá na sala estudando e o bedel não me deixava. Depois do terceiro ano do ensino médio, assim, eu tava já no terceiro, e aí eu prestei pra universidade, eu tava terminando, eu prestei pra Universidade de São Paulo. Eu passei para a segunda fase, deu aquela pontinha de esperança, mas quando chegou lá nas específicas, que tinha o quê? Tinha o que nas minhas específicas para gestão ambiental? Química! E eu não sabia quase nada de química. Então eu não passei, né, na segunda fase, não entrei. Aí eu fui fazer cursinho. Eu consegui uma vaga no cursinho oferecido pelos alunos da USP, né? Não é gratuito, mas ele é popular, você paga só um preço muito baixo. E era um cursinho que você pagava um preço baixo pelo material. Os professores eram alunos da USP, né? Normalmente nos seus anos finais ali, e era o cursinho da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E esse cursinho era durante a noite, né? Então, como eu tinha já terminado o ensino médio, o suporte que você precisa ter da sua família, né, dos seus pais, é muito necessário nessa época, porque eu não trabalhava, meus pais, né, me sustentavam assim para eu poder continuar estudando pro cursinho. Muitas pessoas têm que trabalhar, né, para ajudar na casa. Eu tive a sorte de não precisar disso e focar 100% do meu tempo para passar na universidade, para passar na USP. E aí eu acordava bem cedinho, estudava em casa e mais pra tarde eu ia pro cursinho. À noite começava acho que umas 6, 7, e terminava lá pras 10h30, 11 horas. Aí eu saía correndo, assim, pra pegar o trem, né, aquela coisa. Quantas vezes já não corri naquela ponte lá da cidade universitária, que hoje já não precisa mais correr, mas eu corri muito lá. Pra quem é de São Paulo sabe do que eu tô falando. E já viu aquela ponte lá, que ligava a estação do trem. Aí eu corria muito pra pegar o trem, né. Aí o meu pai me esperava na estação e tal, pra eu poder ir pra casa, né, porque pra não ter perigo, assim, de eu ficar andando sozinha lá pra meia-noite e tal. E aí foi assim, um ano batalhando, prestando, estudando muito, que aí eu consegui passar finalmente. E eu fui a primeira da minha família, assim, tanto da parte do meu pai, da parte da minha mãe, a primeira sobrinha, assim, a entrar numa universidade pública, né? Todos eles tinham feito universidades privadas. Eu lembro que minha tia me ligou no dia, né, que saiu o resultado na hora. Aí ela, Marcela, você passou. Aí eu, para de zoar, tia, você tava zoando com uma coisa séria, né? Eu pensei que ela tava brincando, né, me trollando. Aí, porque eu tinha um computador, aqueles computador de tubo, e era um computador já velho, né, pra época, era 2010, e o computador era muito lento, demorava muito pra ligar. Você ligava, você ia lá, sei lá, dar uma volta, e você voltava, ainda tava, assim, iniciando o computador. Aí era muito lento e o site tava carregado, né, todo mundo acessando, e eu não conseguia acessar o site, dava erro, o computador lento.
Aí ela que me ligou e falou, ela vê aí, confirma. Aí finalmente eu consegui ver o meu nome lá. Eu tava sozinha em casa, eu lembro. Aí eu comecei a chorar assim, oh, eu consegui, eu consegui. Foi muito boa aquela época, muito boa. Até me emocionou de lembrar, assim, uma conquista muito... que eu lembro de muita felicidade. Aí até eu esqueci de falar que na época do ensino médio, né, além de estar lá, né, me esforçando para estudar, mesmo que o bedel da escola não deixasse, eu também fazia curso de espanhol, um curso que minha mãe também conseguiu pra mim, que era gratuito. Ela descobriu lá um curso oferecido pelo estado, né, pelo estado de São Paulo. E eu fiz esse curso de espanhol enquanto eu tava fazendo o ensino médio, era em uma outra cidade, então eu tinha que pegar um trem e aí eu tinha que sair mais cedo, né, 2 vezes por semana da escola. Aí como tinha muitos alunos, né, que tentavam enganar lá o bedel lá pra abrir o portão pra sair mais cedo, às vezes eu ficava lá, eu falava, não, mas eu tenho papel aqui falando que eu tô indo pro curso, eu tava indo pro curso, eu não vou cabular a aula, né, eu não tô tentando fugir da escola. Às vezes eles não me deixavam sair e tal, eu tinha que ficar lá convencendo eles, aí eles abriam o portão pra eu finalmente correr pro trem e ir pro curso de espanhol. E assim que eu terminei também o 3º ano do ensino médio, eu comecei a dar aula voluntária, foi um dos meus primeiros voluntariados, né? Que eu fiz, já fiz muitos trabalhos voluntários, mas esse acho que foi um dos primeiros. Mas eu comecei a dar aula de espanhol na Escola da Família, que era um programa, não sei se ainda tem, é um programa que você vai lá e coloca o seu projeto em ação pra comunidade, né? Pra comunidade da sua escola, a comunidade que vive em volta. Aí eu dava aula de espanhol lá, eu fiquei dando aula por um tempo também lá. Então, aí voltando, né, quando eu passei na USP e tal, maravilha, felicidade. E eu morava a 2 horas de distância do meu campus, né? Que era um campus distante da USP, não é aquele do Butantã, era um outro, da Zona Leste. Então eu ia lá 2 horas, então 4 horas eu ficava no transporte, que é a realidade de muitas pessoas, né? E aí aquele negócio, né, que os professores do cursinho já falavam, vocês vão ver, quando vocês entrarem, vocês acham que é difícil de entrar? Não é difícil de entrar, não, é fácil, difícil é você sair. E é verdade mesmo, né? Porque os professores são bem rígidos, né? Então, se você pega alguma matéria, por exemplo, no meu curso de gestão ambiental, várias matérias que trancam as outras dos próximos semestres. Então, você não passa naquela matéria, você não vai poder fazer as outras, vai ficando atrasado, vai acumulando o semestre na seu ano de formação, você não vai conseguir se formar naquele período que você deveria se formar, vira uma bola de neve. Então, nesse sentido que eles falavam também que é difícil de você sair, né? Então, quando você entra, você já começa aquela corrida, assim, pra você sair. E, claro, né, aprender, viver todo esse momento da universidade, que foi, assim, também fiz amigos pra vida toda também, amigas muito especiais, amigos. Foi um momento muito, assim, muito bom da minha vida. E eu vou falar em um outro vídeo, que eu vou falar só do meu curso, né, só desse período que eu estudei gestão ambiental, porque tem muitas pessoas que querem saber, aqui vocês mandam comentários pra mim, falando pra eu fazer esse tipo de vídeo. Eu vou falar, então, todas as coisas que eu fiz lá, porque eu fiz muita coisa, eu aproveitei muito esse tempo na universidade. Até meu tutor do TCC falou, nossa, você aproveitou mesmo, né? Porque eu fiz tudo que dava pra eu fazer. E eu vou falar mais disso em um outro vídeo também, que vai sair essa semana. Então, essa semana é um Get to Know Me conheça melhor, para vocês saberem um pouco mais da minha história. E quando eu finalmente consegui, né, tava lá para me formar, eu consegui me formar direitinho nos 4 anos, que a gestão ambiental são 4 anos. E aí eu tenho um parente, né, na Austrália, e esse parente me ajudou a eu poder ir para a Austrália para eu poder estudar inglês. Eu já tinha feito outros cursos de inglês nesse inteirinho também, que eu tava fazendo muita coisa na faculdade. Eu ainda fazia alguns cursos de inglês. Sempre ouvia música em inglês e ficava cantando, traduzindo as letras. Isso me ajudou muitíssimo na pronúncia. Aí esses cursos assim, mas eu nunca tinha feito um curso assim do começo ao fim de inglês. Sempre foi um curso aqui, um curso ali. E aí eu tive essa oportunidade de ir para a Austrália para estudar inglês por 7 meses. E eu tava trabalhando nessa época já como, né, na área de gestão ambiental, mas essa oportunidade eu vou pegar
E daí que eu fui em 2015, fiz lá o teste de proficiência de inglês, porque eu coloquei na minha cabeça, né, quando eu tava lá no exterior, que eu queria fazer mestrado no exterior. E quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça, ninguém tira e eu vou atrás até conseguir. E aí, por isso que eu fiz também o IELTS, né, o teste de proficiência, para ser uma dos primeiros itens, né, do meu checklist que eu tinha que ter para poder concorrer a uma bolsa de mestrado no exterior. E eu tinha que buscar por bolsa, né, porque eu não tinha condição assim de pagar totalmente ou pagar a estadia. Eu tinha que ter uma bolsa integral, ou era bolsa integral ou não era nada. E aí eu voltei, né, pro Brasil e fiquei praticamente uns 8 meses, acho, procurando, né, até que eu consegui essa bolsa de estudo que me trouxe aqui para a Suécia, né, a bolsa de estudo oferecida pelo governo sueco, uma bolsa de estudo 100%, ou seja, eles pagaram a mensalidade da universidade, também eu recebi um dinheiro para eu poder pagar aluguel, alimentação, transporte. Então, e aí antes eu já tinha aplicado para bolsas do Reino Unido, para Holanda também, e tava já indo aplicar para bolsas da Austrália, porque o semestre lá é igual no do Brasil, e aqui na Europa o semestre começa diferente, em outro período. Mas aí eu consegui a bolsa também da Suécia, e também foi uma alegria, assim, os dois momentos assim que eu lembro que eu fiquei chorando por ter conseguido alguma coisa assim. Foi quando eu passei na USP, quando eu consegui essa bolsa que eu vi lá meu número, eu ficava, que era um número, aí eu ficava conferindo o número com o meu nome pra ver se era o número mesmo que tava lá na lista. E aí fui pra Suécia, né, vim pra Suécia, no caso, que eu ainda estou aqui, com a cara e com a coragem, assim, sem conhecer ninguém, nunca tinha vindo pra Europa, né, então foi também um desafio muito grande, tive que aprender, né, a fazer tudo sozinha. Mas os meus pais, eles já me deram uma base, assim, muito boa de saber cozinhar, saber limpar a casa, tudo isso eu já sabia muito bem. Saber organizar meu dinheiro, então isso tudo eu fui muito bem ensinada e instruída pelos meus pais. E aí depois do mestrado que eu fiz, também foi um período, assim, muito de enriquecimento cultural e de também conhecimento na minha área enorme, de poder estar inserida em uma cultura totalmente diferente, né, da nossa brasileira. E aí, depois de muitos não, né, depois que eu terminei o mestrado, eu fiquei tentando encontrar um trabalho aqui. Depois de muitos não, finalmente eu consegui um trabalho aqui, que é onde hoje eu trabalho. Tem vídeo também, eu vou deixar nos cards. O vídeo é aqui. Vou deixar nos cards o vídeo que eu falo sobre o que eu faço aqui, como a diferença entre trabalhar na Suécia e no Brasil. E aí eu tô trabalhando como especialista em sustentabilidade. E é isso aí. E daqui pra frente tenho muito mais planos, estou trabalhando em vários outros planos agora também. E logo mais podemos, né, tomara que eu possa compartilhar com vocês aqui no canal. Deixa aí nos comentários, né, sobre o que você gostaria que eu falasse aqui no canal. É muito importante também o feedback de vocês, então posso fazer um vídeo sobre, né, se for dentro das minhas possibilidades. E sejam bem-vindos, né, seja bem-vinda, bem-vindo os novos inscritos do canal. Se inscreva no canal se você está assistindo e ainda não é inscrito, deixa um like, um comentário, ativa o sininho, tanta coisa que tem pra falar. Compartilha também o meu canal com outras pessoas, assim a gente pode alcançar mais pessoas. Até o próximo vídeo, tchau!